Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você nos acompanha nesse 30 de junho pelas parabólicas em todo o país, pelo portal sba1.com, acompanha no Facebook, acompanha agora também pela Claro TV, Neo TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, no estado de Mato Grosso do Sul, estão conosco. Sejam todos bem-vindos. E olha, eu começo o programa de hoje falando a respeito de soja, falando a respeito do que vem acontecendo no estado do Mato Grosso em torno do esmagamento da oleaginosa. Mato Grosso é o maior produtor de soja do país e por lá tem muita coisa acontecendo, inclusive com elevação nos valores. Na última semana, eu trouxe aqui essa informação que é bem interessante, foi quando a soja no estado do Mato Grosso bateu, rompeu aquela marca psicológica dos R$100 por saca de 60 quilos. E é o que nós vamos trazer agora para você em destaque no Agricultura BR, mostrando como é que vem o esmagamento da oleaginose no país, é o processamento da soja no Mato Grosso, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Nós temos aqui 2.620.000 toneladas, uma alta de 3,19% em relação ao esmagamento da oleaginosa comparado ao último período considerado pelo estado do Mato Grosso. E aí mostrando aí que o câmbio e as exportações brasileiras vêm muito favorável, inclusive com disputa interna por parte da indústria esmagadora processadora de soja. Último dia do mês de junho, vamos saber como é que se comportou o preço da soja aqui na Agricultura BR. São os últimos 30 dias, o que aconteceu com os valores. Nós temos aqui números que vão indicando os dados para Ponta Grossa, no estado do Paraná. Veja só que os números apontam que no dia 1º de junho, aqui é bem interessante observar isso, como eles se elevaram durante o período considerado. Você vê aqui que 1º de junho o valor era de R$ 102,00 a saca de 60 quilos da soja. Depois, esse valor cai no dia 10, com a recuo do dólar, para R$ 99,00 a saca de 60 quilos. São os dados que nós vamos trazendo aqui, com apoio da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Você teve agora, no último dia 15, bem no meio do mês, o valor travando em R$ 103,00 em média no estado do Paraná, em Ponta Grossa. A partir do dia 20, mais ou menos, nós tivemos uma elevação um pouco mais expressiva para o dólar. Isso fez com que os números fizessem com que os dados no dia 22 alcançassem R$ 110,00 por saca de 60 quilos. Depois, esse valor no dia 25 chegou a recuar para 108, vai chegando agora no dia 30 a R$ 110,50 a saca de 60 quilos, mostrando muito claramente que o dólar vai dando um impulso para que soja alcance patamares mais elevados. Agora eu trago o estado do Mato Grosso, você viu o Paraná, Ponta Grossa, importante praça. Paraná é o segundo maior produtor de soja do país e agora o maior produtor de soja do Mato Grosso. Mato Grosso, no mês de junho, tem esse fator bastante interessante. Foi a primeira vez que foi o teto psicológico de R$100 foi ultrapassado em território mato-grossense e vai encerrar o mês dessa forma. Observe que no dia 1º de junho o valor era de R$ 96,50 a saca de 60 quilos. No dia 10, recuava R$ 92,00 por saca. No dia 15 de junho, R$ 94,00 a saca de 60 quilos. Dia 22, o valor chegou a R$ 103,00 a saca. Já no dia 25, isso na semana passada, com o dólar dando aquela disparada,
fez isso tudo acontecer. Dia 25 estava em 102 e vai encerrando esse dia 30 agora a R$ 104 a saca de 60 quilos. É o que o Agricultura BR destaca para você aqui. Portanto, Mato Grosso tem um mês de junho que o valor da saca da soja vai ficando em R$ 100. E os fundamentos mostram o seguinte: não existe soja barata no Brasil. Esse fato ele é muito claro para quem opera no mercado. Não existe soja barata, então seja lá o importador através de tradings, ou mesmo a indústria processadora vai ter que pagar mais caro pela soja no Brasil, sim, e vai ter que varrer um pouco de armazém, porque boa parte da soja brasileira, ou a maior parte absoluta, já está negociada. Falamos agora de mercado financeiro, porque vamos comentar agora como é que vem o dólar. Daqui a pouco eu vou mostrar cenários para a soja, mostrar como é que vem a soja americana em relação à qualidade. Vou mostrar também as expectativas dos operadores de mercado nos Estados Unidos para os relatórios que serão apresentados hoje. Tem relatório para a área na campanha 2020-2021 e tem os relatórios trimestrais dos Estados Unidos, o estoque trimestral norte-americano. Você vai entender como é que isso acaba trazendo uma forte influência em todo o mercado internacional de grãos. Mas vou falar de dólar antes. Vamos dar uma olhada como é que vem a moeda norte-americana, porque aqueles valores que eu mostrei para a soja há pouco, e eu estou vendo o Pulga prestando muita atenção agora já no retorno, mas aqueles valores que eu mostrei para a soja há pouco, Mato Grosso passando de R$ 100, vem encerrar o mês acima de R$ 100 a saca de 60 quilos, tem tudo a ver com esse elemento aqui. R$ 5,47 mais 9 para o dólar comercial. A alta é de 0,99% para o dólar aqui no Brasil. E eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, e ele vai comentar sobre dólar, vai falar também a respeito do que vem ocorrendo em relação ao mercado financeiro. Walter Pulga Júnior, hoje é um dia que começou mais nervoso para os operadores de mercado. O que trouxe esse nervosismo maior? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, reflexo das notícias negativas, de algumas regiões dos Estados Unidos, como, aliás, nós comentávamos ontem, Algumas regiões nos Estados Unidos, como Texas, Flórida, tiveram retomada, uma nova onda do coronavírus. Isso trouxe preocupação para o mercado. Mas parece que agora já está, vamos dizer assim, um pouco mais calma, a situação lá nos Estados Unidos. Isso traz, lógico, algum ganho para o dólar. Ontem o dólar já tinha um movimento de alta, chegou a subir 0,60, ou melhor, caiu 0,64%, voltou a 5,42, mas hoje, com essa calmaria lá nos Estados Unidos, já houve uma recuperação para o dólar no mercado internacional. Agora, R$ 5,46 mais 91, sobe de novo, sobe 0,83%. Se bem que não é o valor mais alto do dia, chegou a passar de 5,50 o dólar hoje.
chegou a subir e a subir bastante, né? Isso ocorreu por volta aí de 11 horas, 11h30 da manhã. O dólar ganhou valorização. Agora sobe, mas não sobe tanto como subia pouquinho antes disso. Agora, há temores ainda com essa nova onda de Covid-19, fora as tensões entre Estados Unidos e a China, já que há uma novidade aí, né? A China decidiu impor uma regra nova de segurança nacional para a área de Hong Kong. E isso tem aí como oposição o governo norte-americano. Isso traz alguma tensão para o mercado de câmbio, como nós veremos, traz também alguma tensão para o mercado de ações. Agora, o dólar já caminhava para fechar o mês com uma alta de 2%, né? Recuperou o valor aí nas últimas semanas, depois de perder muito, né? Chegamos aí a rondar a faixa de R$5 semanas atrás. No acumulado agora do segundo trimestre, o dólar deve registrar um ganho de quase 5%, depois de ter disparado 30% apenas nos primeiros 3 meses de 2020. Ainda continua o dólar com alguma valorização frente ao real, nós não mantivemos aquele valor mais baixo, mas o mercado pega carona, na verdade, no que acontece no exterior. Portanto, o que ocorre lá fora acaba resultando na movimentação aqui. Qualquer temor em relação a uma segunda onda de avanço do coronavírus, seja nos Estados Unidos ou mesmo na China, como tivemos anunciado na semana passada, com restrição de circulação para chineses que moram em Pequim, traz, lógico, uma recuperação para a moeda norte-americana e, às vezes, uma desvalorização. O mercado de câmbio oscila muito ao sabor das notícias, das informações e até mesmo de muita especulação no mercado. O que vai ocorrer, se não vai ocorrer, decisões daqui e dali. Por isso, é importante negociar sempre de olho no dólar, com alguma previsão para o futuro, quando isso é possível fazer, né? Neste momento, muito difícil. Agora, no mercado de bolsa, o que nós temos é alta em bolsas na China nesta madrugada, movimento de queda agora na Europa, o que contraria o que ocorria na China, e aqui no Brasil, já que nos Estados Unidos nós temos um movimento de alta nas bolsas, temos uma recuperação também. Nosso índice agora passa de 96 mil pontos, já foi aos 96.250 pontos. Neste momento, a nossa bolsa sobe, tendo como referência o índice Bovespa, 0,33%. E qual é a perspectiva? A perspectiva, neste momento, é de terminar em alta, já que o índice Bovespa começou nesta manhã negativo, como o Fabiano bem lembrou. Logo no início do dia, tivemos um movimento de baixa na bolsa. A bolsa chegou a recuar aí. Vamos à tela? Vamos recuar Vamos ver quanto recuou. A bolsa chegou a recuar para a faixa aí de 94.800 pontos. Mas em seguida, depois de uma baixa logo depois das 10 da manhã, houve uma recuperação e passou dos 96.250 pontos, mantendo a alta ainda. A expectativa é de que, mesmo com alguma preocupação nas relações entre a China e Estados Unidos, nós tenhamos aí fechamento em alta para a nossa bolsa hoje. O aumento de casos de Covid continua alimentando toda essa oscilação que nós estamos vendo no mercado, né? Enquanto alguns dados respaldam aí as esperanças de recuperação econômica em diferentes regiões no mundo. Muita oscilação no mercado, muitas informações, algumas muito boas, outras preocupantes. Por isso, muita oscilação, muita especulação no mercado. Neste momento, entre as maiores altas dos papéis negociados na B3, a Bolsa Brasileira, está a Brasil Foods, que sobe nesse momento mais de 3%. Temos também algum movimento de alta em outros papéis, Cyrela, MRV, mas importante ressaltar que nós temos ainda uma leve queda na Petrobras. Como o volume de papéis da Petrobras é muito negociado, o volume é muito grande na Bolsa, ela ajuda a evitar uma alta mais acentuada na Bolsa. Neste momento, o Petrobras cai 0,60%, está, como sempre, entre os papéis mais negociados e isso impede aí uma alta. Agora, entre as baixas, nós temos papéis da Azul, da Embraer, ou seja, temos bancos também em queda, Banco do Brasil, temos Bradesco em queda, isso evita aí uma recuperação para a nossa bolsa. De qualquer maneira, reverteu a abertura em queda e agora a nossa bolsa vem em alta. É esperar até o final do dia. Muita volatilidade, Fabiano. É com você.
Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Bom, eu comecei falando com o Pulga, já destacando o dólar em alta. A alta do dólar é quase 1% agora, 0,99%, chegando aí 5,49 alto, né? Já próximo a 5,50. Isso influencia diretamente os negócios com a soja negociada no porto. Vamos trazer negócios para a soja, entrega em julho. Você acompanha comigo agora os dados, o pessoal já colocou na tela. Veja só, veja você. R$ 116 é o valor da saca de 60 quilos para os portos de Santos e também Paranaguá, trazendo aqui os números com apuração da Grãos Corretora. É alta para a soja, não poderia ser diferente, uma vez que nós temos aí a moeda norte-americana sendo o principal fator elementar na formação do preço. E agora a gente fala de soja nos Estados Unidos. Eu vou começar falando do relatório do final da tarde de ontem. Ele é apresentado logo após o fechamento do mercado norte-americano. Portanto, às 17 horas, nós tivemos a apresentação dos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando o acompanhamento de lavoura. E o acompanhamento de lavouras mostrou uma melhoria, uma elevação de 1 ponto percentual para as áreas cultivadas com soja nos Estados Unidos, entre aquelas que estão em boas e excelentes condições. Agora chegou a 71% de toda a área, é o que nós acompanhamos aqui no Agricultura BR. Veja só, 71% são as áreas em boas e excelentes condições, em médias condições 24% e em condições ruins e muito ruins são 5%. Aí eu destaco que 4% estão em condições ruins, 1% apenas em condições muito ruins. Esses são os números para o relatório de acompanhamento de lavouras apresentado no final da tarde desta última segunda-feira. E agora você vê comigo como é que vem soja em Chicago, porque Chicago está em compasso de espera. Os investidores estão esperando o que vai acontecer, mas a expectativa é boa. Veja só, temos alta acima de 0,5% no mais curto prazo. A posição de julho vem para $8,71 mais 6 o bushel. Agosto, $8,65 o bushel. Setembro, $8,62 por bushel. Novembro, $8,65 mais 4. Assim vêm os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Dando continuidade a falar de soja, hoje nós temos esses dois importantes levantamentos, esses dois importantes relatórios que vão ser apresentados. Um mostra o estoque trimestral e o outro mostra como é que vem o posicionamento, quanto que foi cultivado das principais culturas nos Estados Unidos. Aqui no Agricultura BR agora, nós vamos trazer para você quais são as expectativas, aquilo que deve acontecer no relatório, que será divulgado exatamente às 13 horas em ponto. Então, vou dar uma olhada aqui, faltam 27 minutos para a divulgação desse relatório que você vai acompanhar ao vivo no Agricultura BR. E aí, o que nós vamos mostrar para você agora? As expectativas, o que estimam os principais analistas de mercado lá nos Estados Unidos. Eu vou começar trazendo para você a questão da área, porque no fator área houve elevação, tanto para soja quanto para milho. Neste momento a gente mostra soja e milho junto, porque Estados Unidos é cultivado ao mesmo tempo, você sabe muito bem disso, só o Brasil consegue fazer um separado do outro. Então vamos dar uma olhada agora o que deve acontecer, ser confirmado em relação às ocupações de área norte-americanas em hectares. Aqui a gente já traz a conversão para hectares. Você sabe que os Estados Unidos vai mostrar esses dados daqui a pouco em acre, mas o Agricultura BR já mostra convertido aqui no programa, no canal do Boi. Na campanha 19-20, a ocupação total dos Estados Unidos com milho foi de 36 milhões e 300 mil hectares. Aí nós temos os três elementos que devem ocorrer no dia de hoje. Tá? Então, tem a mínima, a média e a máxima. Na mínima, o que é esperado são 38 milhões e 40 mil hectares. A média chegando aí a 38 milhões 530 mil hectares de ocupação. Essa é a expectativa em relação. Ali tem 38 milhões 350 mil, então devemos ficar ali entre o que está na média e a máxima falando do milho. E aí você observou que qualquer resposta que tivermos para o milho hoje, a área com o cereal aumenta. Daqui a pouco eu explico por que vai aumentar não só milho, mas também soja. E agora eu falo da soja. Soja também vai ter aumento, já adiantei o assunto. Então pode mostrar aqui como é que fica a soja. A campanha 19-20 foi 30 milhões e 800 mil hectares. A mínima esperada para hoje,
34.120.000 hectares. A média, 34.300.000 hectares e a máxima, 34.640.000 hectares. Para quem esqueceu o que houve nos Estados Unidos, os norte-americanos passaram por uma crise climática muito forte na última campanha. Então, ano passado, a situação norte-americana era péssima em relação ao cultivo, e isso influenciou e muito, impactou demais a situação para se conseguir semear tanto soja quanto milho. Então, há uma ocupação maior de áreas nesta campanha 2020-2021. Também o conflito comercial com a China, que perdura até hoje, no ano passado teve muita influência na intenção de se cultivar e também do que foi cultivado, semeado precisamente nos Estados Unidos, principalmente em relação à soja e milho. Estoques trimestrais é o que eu falo agora. Lembra que eu estou falando de expectativas. São expectativas dos principais operadores de mercado nos Estados Unidos. Pode colocar na tela, é o milho que vem primeiro. Nós temos aqui as expectativas para estoque trimestral. Você vê o que aconteceu em junho, como é que estava em março e o que deve apresentar agora no dia 1º de junho. Esses estoques são a posição em relação ao dia 1º de junho, estoque trimestral. Veja só, em junho do ano passado, o estoque trimestral estava em 132.140.000 toneladas de milho estocado nos Estados Unidos. No dia 1º de março deste ano, os estoques chegaram a 202.020.000 toneladas. Aí foi consumindo, vai ter queda, evidentemente. As 3 últimas colunas mostram a expectativa de mercado para o dia de hoje. A mínima esperada é de 123.170.000 toneladas que devem estar estocadas de milho no dia 1º de junho. A média, por isso que a média está pintada de azul, o pessoal da produção pintou de azul, porque é o que deve acontecer. Deve ser um número próximo a isso aí. 126.750.000 toneladas estocadas. Isso é uma mediana. Já a máxima, aí você vê uma máxima bastante elevada de estoque de milho nos Estados Unidos. 137.290.000 toneladas de milho. E por que está tão espaçada assim a situação de milho estocado nos Estados Unidos? Pode ter uma alta tão forte quanto esse 137 milhões de toneladas e não é tão inviável assim não. Por que tem? Porque houve, por conta do Covid, uma situação no qual o consumo de combustíveis reduziu, isso para qualquer tipo de combustível. E milho nos Estados Unidos é utilizado para fazer etanol. Além disso, anterior a isso, teve aquela queda forte lá em relação ao preço do barril do petróleo, que influenciou o preço do milho nos Estados Unidos. Então, pode ser que tenha muito milho estocado mesmo no dia 1º de junho, chegando a mais de 130.000 toneladas, mas a gente prefere acreditar mesmo que a média deve ser confirmada no dia de hoje, pelo menos é o que apontam a maior parte dos analistas de mercado. Vamos falar de soja agora, estoque trimestral da soja norte-americana, posição no dia 1º de junho. Você acompanha comigo como é que deve ser o mercado no dia de hoje. Nós temos na tela aqui números que mostravam junho de 2019, março de 2020 e o que pode acontecer hoje. Já ficou muito claro que o que está estocado neste ano é menor do que o que estava estocado em junho de 2019. Por que será? Porque a produção americana foi muito menor. Independente das exportações, produção dos Estados Unidos de soja na campanha 19-20 foi baixíssima. Junho de 2019 teve 48.530.000 toneladas de soja estocadas no dia 1º de junho. No dia 1º de março desse ano, eram 61.320.000 toneladas. Para o dia 1º de junho, a crença é numa mínima de 34.700.000 toneladas, a média, que é o que deve se confirmar, deve ser um número parecido com esse, 37.580.000 e uma máxima de 40.520.000 toneladas de soja, é o que eu estou trazendo para você aqui, com os números que foram apresentados em importantes jornais norte-americanos e agências, principalmente o Washington Post e a agência Bloomberg, que trouxeram os levantamentos, nós trouxemos aí as fontes, convertemos aí para tonelada, para que o produtor rural fique de olho nessa situação e influencia a soja de Chicago. Chicago tem reagido. Expectativa para hoje, você viu as médias, é realmente de uma situação bastante positiva, melhor. É por isso que soja em Chicago vem subindo, mais curto prazo, subindo pelo menos 0,5% neste momento.
Então agora, sem repreendas, o pessoal da pecuária estava esperando mesmo que eu falasse sobre isso. Vou falar sobre essa história da China que suspendeu as 22 plantas no mundo todo, 4 no Brasil. Primeiro vou começar trazendo a informação lá do Departamento de Alfândegas da China. O pessoal já sabe disso, ela foi divulgada pelo governo da China no final da tarde aqui no Brasil, nesta última segunda-feira. E olha só, o que está dizendo? Que a China, ela suspende 22 plantas frigoríficas no mundo todo, 4 no Brasil, tem na Alemanha, daqui a pouco eu vou mostrar isso, Alemanha, Holanda, tem outros países aí também que foram atingidos aí por essa questão, porque essas plantas, de acordo com a China, tiveram ali aquela situação de ter funcionários contaminados pela Covid-19, que é muito grave mesmo, é muito sério. Entretanto, como eu já disse aqui várias vezes, a Organização Mundial de Saúde diz que é improvável, praticamente impossível ter uma contaminação por Covid-19 através de alimentos. Tem também o Departamento de Agricultura norte-americano que diz que isso é totalmente inviável. E assim por diante, nós podemos pegar órgãos do mundo inteiro, que não vem ao caso agora. Mas a China já vinha fazendo essas pressões. No final da semana passada, nós tivemos ali, o penúltimo final de semana de junho, nós tivemos a China suspendendo cargas, mandando voltar cargas dos Estados Unidos e da Alemanha por essa motivação. O domingo, a China resolveu criar um protocolo no qual se tinha que os países que são exportadores assinar um termo de que não estavam enviando material contaminado por Covid-19. Bom, esse é o cenário. Eu vou começar mostrando para você o que vem ocorrendo em relação à China para os países que tiveram plantas frigoríficas suspensas. E vou explicar por quê, e depois nós vamos ter 2 especialistas que conhecem muito do mercado, que vão falar por que mesmo que isso não faz nada, é só a China tentando achar algum argumento para baixar o valor da tonelada das carnes. Então, o primeiro gráfico na tela é o que eu trago agora, você acompanha comigo o que vem acontecendo com essas plantas frigoríficas. Veja só. Plantas frigoríficas suspensas pelos chineses. Por conta do Covid-19, essa é a argumentação da China. Total, 22 plantas no mundo todo. No Brasil foram 4, 2 de bovinos, 2 de aves. Na Austrália, 4, Alemanha, 4, Holanda, 4, Estados Unidos tem talvez até mais que 4, mas vamos imaginar que são 4 mesmo. Mas essa é a situação que nós temos em relação aos chineses. E o que o Agricultura BR, que fala de China todo dia, mostra para você. Isso não é absolutamente nada. As condições da China são as mesmas de sempre. Eles precisam comprar muita carne do mundo todo, tem pouco fornecedor, porque não tem carne no mundo. O que os chineses querem é realmente barganhar, querem negociar, que é o que o chinês faz, é o povo que tem uma tradição comercial muito grande e eles querem repactuar os negócios. Vamos dar uma olhada agora nesses números aqui, nesses dados, que eles são muito interessantes. A equipe da Agricultura BR fez esse levantamento que mostra os motivos para a China suspender plantas no mundo. Será que tem? Qual que é? É repactuar acordos comerciais. É o que a Agricultura BR mostra para você. Preço médio da tonelada de carne bovina em junho foi de 4.350 dólares. Está sendo, né? Ainda tem uma semana para fechar, alguns dias para fechar as exportações. Amanhã, a Secretaria de Comércio Exterior ela vai divulgar fechado. 4.350 dólares está justinho, poderia ser mais. Aliás, vai ser mais. Agora, em junho de 2019, esse preço foi de 3.800 dólares por tonelada. Estou falando do valor de tonelada de carne exportada, na média. E roda rumores no mercado que fizeram propostas obscenas, posso dizer assim, de 3.700 dólares. Amigos, aí não dá. O que a China tem buscado realmente, eu estou falando da tonelada da carne bovina, não estou falando de carne de frango, não. O que a China tem buscado é uma pressão mesmo, ferramentas de pressão para conseguir custear, deixar mais baixos esses valores que ela está em pago pelas carnes no mundo todo. E o que acontece com a China? Por que tem esse desespero, inclusive, de suspender 22 plantas, 4 no Brasil, que é o maior exportador deles, o maior fornecedor deles? Não faz cócegas nenhuma, não vai mudar nada o volume de carnes que é exportado pelo Brasil. Mas por que eles estão tentando alguma pressão? É porque eles precisam comprar muita carne.
Agora a gente vai mostrar por que, no entendimento da equipe do Agricultura BR, que eles vão comprar muita carne mesmo a partir de agora e não tem como escapar disso. Aqui nós dividimos em duas telas para poder caber e você conseguir ler em casa direito na sua televisão. Elementos que mostram forte necessidade de importação de carnes pela China. Primeiro deles, baixo volume importado no primeiro semestre. Poderia ser mais, a China precisava comprar mais carnes, mas realmente teve aquelas questões que são ligadas ao sistema portuário, ao Covid-19, que acabaram segurando um pouco essa importação. Era para ser maior. Sem recuperação nenhuma na cadeia produtiva de carne suína da China. Não tem recuperação nenhuma, eles não têm carne. Eles vão ter que comprar carne, a necessidade da população é muito grande e a China é um dos poucos, ou único, talvez, país das grandes potências do mundo que vai apresentar crescimento positivo. Muito menor, mas a economia chinesa, mesmo com essa confusão toda, que começou lá, inclusive, eles vão crescer. Veja só, mudando a tela, pode passar para a próxima, outros motivos. Recuperação econômica no segundo semestre. A economia chinesa voltou a andar forte, está bombando a China. Então, eles precisam comprar carne. Pouca oferta de carnes no mundo todo e um dos motivos são o Covid-19 em países, em frigoríficos de países produtores. Toda vez que isso acontece, a própria indústria frigorífica tem paralisado as atividades, inclusive tem utilizado também por outros motivos, mas tem parado também as suas atividades. Então, há dificuldade mesmo em relação à aquisição de carnes, então essas carnes têm uma tendência, qualquer uma delas, tem uma tendência de alta muito forte no segundo semestre deste ano, que começa amanhã. Sobre este assunto, nós fizemos um questionamento para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, sobre se a China pode se utilizar do Covid-19 ou também de outras questões para tentar repactuar mercado. E aí o professor Marcos Fava Neves deu a sua opinião. Em relação à China, tudo que trata desse coronavírus é uma coisa desconhecida, é uma coisa incerta. Então, como nós somos surpreendidos com uma notícia por dia dentro desse ambiente extremamente volátil que nós temos no mundo, vem essa agora do monitoramento das cargas que chegam na China. Ao que tudo indica e do que eu li, não há estudos publicados com bases científicas sólidas que atestem a contaminação por coronavírus em cargas de alimentos. Se tivéssemos isso, seria uma preocupação bastante grande da sociedade, não apenas na China, mas também nos supermercados do Brasil. Mas não vimos casos e não há estudos com casos nessa linha. Então é necessário observar muito de perto o que vai ser esse comportamento para ver se não é uma atitude oportunista no sentido de colocar um freio à entrada de produtos e com isso tentar uma renegociação, uma vez que a carga já está lá, ficar muito atentos a isso. O Ministério da Agricultura do Brasil, as nossas organizações, todas elas unidas para não permitir ações oportunistas contra empresas aqui do Brasil. Tomara que não seja. E sobre esse embargo, essa suspensão chinesa, 22 plantas frigoríficas no mundo, 4 no Brasil, eu converso agora com Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos. Leandro, obrigado pela sua participação mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. E essa situação já era até esperada, a China começou a tomar providências que vão inclusive contra, né, a maior parte da disposição, ou toda a disposição que se fala de saúde no mundo, que Covid não seria inviável a transmissão por parte de alimentos. Como é que você avalia esse momento? Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer falar com vocês. A China está tomando decisões baseadas em fatos que não são cientificamente provados. Isso é uma questão, acontece, é fato que eles estão tomando essas decisões em fatos que não são cientificamente provados, mas, de toda forma, é importante a gente colocar essa notícia em contexto. Porque, por exemplo, o Brasil são 102 plantas habilitadas entre suíno, frango e bovinos. Dessas 102, apenas 4 foram suspensas. Então, ou seja, no universo geral das plantas habilitadas, isso é muito pouco. De modo que vai causar, a nossa expectativa é que cause
muito pouco ou quase nenhum impacto no volume exportado para a China. Então eu acho que isso acaba sendo muito mais um ruído, alguma tentativa de melhorar a posição comercial da China com relação a gente, do que alguma situação que vá causar um impacto relevante no volume que a gente exporta para eles atualmente. Você acredita que esse pode ser chamado um blefe comercial? Rumores de mercado no final da última semana davam conta que havia proposta em indústria frigorífica exportadora de $3.700 a tonelada, com cerca aí quase $1.000, $800 a menos do que o valor da tonelada em junho. Você acredita que é uma tentativa de repactuação em relação aos negócios da China, alguma pressão chinesa sobre esse fator? Sim, essa pressão chinesa é normal em qualquer relação comercial. O comprador sempre quer comprar mais barato e o vendedor sempre quer vender mais caro, né? É um jogo de força, é um embate de forças que acontece em qualquer relação. Esse tipo de notícia de embargar 1, 2 ou 3 plantas pode ser uma tentativa de forçar um pouco a barra nesse sentido. Mas eu acho que é muito difícil a indústria brasileira ceder a esse tipo de pressão por 2 motivos. Primeiro, porque a nossa carne no mercado internacional é uma das mais baratas do mundo, né? E se você considerar o preço competitivo, o volume que a gente pode ofertar e a qualidade do nosso produto, o Brasil tem uma condição muito privilegiada no mundo. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que a disponibilidade de animais agora é muito baixa, né? E a gente sabe que agora nos próximos 45 dias a tendência é continuar assim. O primeiro giro de confinamento foi muito prejudicado, né? Ele acabou não acontecendo em volume muito menor. E isso vai impactar, obviamente, a tendência, a decisão da indústria. A indústria não vai oferecer desconto para um produto, sendo que ela sabe que ela vai acabar tendo que pagar mais pelo boi. Então eu acho que nessa briga comercial, quem tem uma posição um pouco mais fortalecida agora é o Brasil. Porque o Brasil pode ficar sem vender. Já a China, dificilmente ela vai conseguir ficar sem comprar, porque os outros parceiros comerciais dela no mercado mundial ou vão ser mais caros que o Brasil ou não vão ter o volume necessário para atender a demanda deles. Então eu acho que faz parte do jogo, mas eu não acho que essa notícia mude qualquer tendência de mercado no curto prazo, não. Leandro, então, nada, né? Apenas uma movimentação mesmo, faz parte do tabuleiro do jogo. Exatamente, e é importante, o papel de vocês nesse momento é bastante importante no sentido de divulgar a informação correta, porque muitos participantes da mídia acabam divulgando notícias, manchetes tendenciosas, ou manchetes que não correspondem à realidade dos fatos, e aí acabam desinformando muito mais do que informando. Então o papel de empresas como a de vocês, que buscam a informação a fundo e o detalhe e o que está acontecendo é muito importante justamente para deixar o produtor numa situação em que ele possa tomar a decisão dele baseada em fatos e não baseado em rumores e barulhos de mercado, né? Tá certo, Leandro. Obrigado pela participação. Um grande abraço. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Eu conversei com o Leandro Bovo, da Radar, nosso diretor, a respeito desse tema, né, que tomou conta aí nesses 2 dias, mas colocando aqui bem profundamente, não tem qualquer impacto, é só mais uma manobra, podemos dizer assim, comercial, que nós estamos acompanhando em relação ao Complexo Carnes. Implantação de processos produtivos utilizando-se do sistema de agrofloresta, o que tem trazido resultados muito positivos para o setor do agronegócio. Este é o assunto dessa entrevista que você acompanha com meu amigo Walter Pulga Júnior. Walter Ziantoni, muito obrigado por ter aceito, né, participar, né, da nossa programação. Vamos falar sobre aquilo que você conhece muito bem, que é agrofloresta. Vamos explicar para o produtor rural o que é, resumidamente, uma agrofloresta. Obrigado, Walter, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui e um prazer enorme poder falar com todo mundo, nossos espectadores, falar um pouco sobre agrofloresta, né? O que é isso?
Vamos tentar conduzir essa linha econômica de dizer se a agrofloresta realmente pode dar lucro e se vale a pena. Eu vou tentar ser bem sucinto. Me ajuda a conduzir as perguntas e as dúvidas que você acha que possam surgir. A agrofloresta é um sistema produtivo ancestral. Ele existe antes mesmo da agricultura existir. E de forma muito simples, fazer agricultura, produzir alimentos junto com floresta. Às vezes levando a floresta para dentro do sistema produtivo, às vezes levando o sistema produtivo para debaixo das árvores. Mas é um sistema que trabalha com a sucessão natural e a estratificação, planejando, claro, e tendo o melhor maximização da produção por área. Então é um sistema que produz alimentos junto com árvores e os seus produtos mais diversos das árvores também, com produtos florestais não madeireiros, madeira, além dos diversos benefícios ecossistêmicos que esse sistema traz para o solo, para a água, para a manutenção do clima e uma série de outros fatores. Eu acho que, acima de tudo, cabe citar que agrofloresta tem esse nome, né, um pouco pomposo, mas, na verdade, significa que é um sistema resiliente pelo fato de envolver mais espécies dentro de uma mesma área. Então, ele é resiliente ambientalmente falando, para a manutenção do seu solo, para uma estiagem prolongada, mas ele também é resiliente do ponto de vista econômico, porque ele te traz uma diversidade, como em qualquer plano de negócio, onde você tenta diversificar os seus investimentos, ele traz uma diversidade na produção. E isso te traz uma resiliência de mercado também. Então, a agrofloresta ela pode ser simples, pode ser mais complexa, mais biodiversa, mas ela cada vez mais é uma tendência. A gente vive em um mundo hoje que cada vez mais enfrenta problemas, não só econômicos, mais de mudanças climáticas, o aquecimento global, que se intensificam a cada dia, e a agrofloresta também como uma imensa solução. Então ela não é, hoje a gente está falando aqui como algo novo, mas ela está se tornando cada vez mais uma tendência e daqui a pouco vai ser a linha de base mesmo, sabe? Via de regra, um sistema que não for um sistema biodiverso, que não for um sistema que trabalha com um mínimo de diversidade de espécies, ele vai enfrentar problemas enormes aí frente a mudanças climáticas. Bom, então vamos falar daquilo que interessa muito para o produtor rural, que é o lucro, né? O investimento é muito grande quando nós vamos estruturar uma agrofloresta na fazenda? É muito relativo, né, Walter? Eu acho que a gente tem que olhar para isso como qualquer outro investimento. E isso é extremamente variável. A gente, como Preta Terra, a gente tem uma experiência de longos anos implantando agroflorestas no Brasil, em diversos biomas, fitofisionomias, em diversas propriedades, com diversas realidades. Quando eu digo realidades, digo desde de pequena escala, agricultura familiar, até larga escala, realmente produções massivas que se converteram para produções agroflorestais. A gente também tem experiência no mundo todo, Indonésia, África, na América do Sul, na selva peruana, e é extremamente variável, mas vamos tentar dar alguns números aqui para satisfazer quem está assistindo a gente também, para entender um pouco mais o que é isso, se gasta muito a implantação agroflorestal. Ela vai variar, claro, dependendo que espécie você usar, porque se a gente falar de uma espécie de alto valor agregado, uma noz, uma macadâmia, uma outra castanha, ou se a gente falar de uma madeira nobre, que tem pouca diversidade, que tem pouca disponibilidade de mudas no mercado, a gente pode estar, ou mesmo oliva, por exemplo, como alguns sistemas que nós implantamos no Rio Grande do Sul, a gente pode estar falando de mudas que custam de 30, 40, 50 reais. Se a gente usar espécies, se a gente usar eucalipto na nossa agrofloresta, falar de uma muda de 40, 50 centavos, vai variar completamente. Mas vamos dizer que a gente gira, em média, de 15 a 25 mil reais por hectare, sendo que a gente já implantou com agricultura familiar na Amazônia, por exemplo, em Juruti do Pará, a gente implantou mais de 20 unidades agroflorestais com um custo de menos de 5 mil reais por hectare. Então, é variável, mas eu só complementaria essa resposta dizendo que o que a Preta Terra faz é planejar sistemas que são modulares e replicáveis, sempre utilizando insumos de baixo custo, tentando entender o contexto do produtor para a redução desses custos de implantação. Você é especialista nisso, estudou no Reino Unido, é mestre em agrofloresta no Reino Unido, ou seja, conhece com profundidade a implantação de agrofloresta. A rentabilidade começa, o lucro começa depois de muito tempo, além do investimento?
Na verdade, não, Walter. Na verdade, ele começa muito antes. Vamos pensar assim, esclarecendo um pouco melhor o que é agrofloresta, né? Se você implantaria grãos, vamos pensar de forma bem simplista, se você implantaria grãos de qualquer forma, se você passa a implantar o grão, suponha, por exemplo, o sistema ILPF, onde você entra no início com grãos e com as árvores e depois lá na frente entra o gado. Vamos pensar em uma agrofloresta muito simples, onde junto com o grão você considere também o plantio de árvores, árvores de serviço, produtos florestais não madeireiros ou mesmo produção de madeira lá na frente. A única diferença que vai ocorrer aí é o fato do seu custo maior de implantação em função dessas mudas, um custo maior em função do preparo do terreno para a entrada dessas mudas e a manobrabilidade das máquinas, a adaptabilidade da entrelinha ou da rua em função da linha, mas desde que seja tudo bem planejado, o seu lucro vai ficar igual. Você vai ter a colheita da espécie anual no mesmo momento que ela ocorreria, com a diferença de que, ao invés de você renovar o sistema inteiro, ele está migrando para um sistema muito mais produtivo, com um prêmio de preço muito maior. Então vamos lá, para a sua resposta para ir bem direto, normalmente, se você gira em torno de um payback ao redor do quarto ao sexto ano, mas se você considerar grãos logo no primeiro ano, ou uma espécie anual, seja qual for, você já começa, às vezes, o custo de formação do sistema se paga no primeiro ou no segundo ano, por experiência, baseado nos casos que a gente já modelou economicamente. Você tem um caso muito especial que envolve uma produção de café na região de Minas Gerais, se não me engano, uma região especial, e é um caso positivo. O que vocês fizeram nessa fazenda de café? Esse case que você se refere, ele chama Café dos Contos. A gente tem vários cases de café. Esse é um case muito especial, Walter, porque ele ganhou um prêmio. Ele ganhou o prêmio Novo Agro, ele ganhou o primeiro lugar no Brasil inteiro em sustentabilidade, que foi um prêmio, né, um concurso promovido pelo Banco Santander e pela Exalc. Então, esse case nosso de implantação, ele passou por um crivo da Exalc USP, de um crivo técnico. E depois a modelagem financeira que nós fizemos desse sistema passou pelo crivo do banco, pelos economistas. E ele ganhou o primeiro lugar no Brasil todo. O que nós fizemos lá? Nós fizemos uma implantação muito simples. O produtor, no caso, tinha uma demanda muito clara. Ele queria que fosse um sistema agroflorestal, ele queria produzir café especial em uma região já privilegiada, pela altitude, pelo terreno, pelo know-how em café, mas ele queria ter um café ainda melhor, um café que não fosse apenas um café especial, que não fosse apenas orgânico, mas que fosse agroflorestal, tanto pelo prêmio de preço quanto pela resiliência climática que esse café ganharia. E daí a demanda dele foi muito simples, ele não tinha como gastar muito mais com manejo, como agregar um manejo muito complicado nesse sistema. Então ele falou, como é que eu faço para o meu café se tornar agroflorestal com o mínimo de manejo e que ainda tenha uma espécie que, além do café, seja também carro-chefe e que me gere uma renda maior ou igual àquela que o meu café especial vai dar. Então, o que a Preta Terra fez foi criar esse design modular, replicável, elástico, com manejo de baixo custo, envolvendo uma castanha e banana, e como espécie de serviço o ingá. Então, nós fizemos um sistema muito simples, que as árvores do sistema eram as macadâmias, que tem um alto valor agregado, junto com esse café. E bananas como espécie de serviço junto com o ingá, gerando renda no início do sistema. E daí nós buscamos insumos que estavam disponíveis na região, como resto de carvão, cama de frango e palhada de café. Então a gente fez um manejo mínimo do solo, fazendo só o corte das linhas de produção com o gancho do subsolador, uma implantação de baixíssimo custo em área extremamente degradada, que hoje é uma área extremamente produtiva. A gente tem aí nas nossas redes sociais todas as fotos de acompanhamento, fotos de drone e tal, de como está esse sistema hoje. Então esse é um case de extremo sucesso, um case muito simples, de manejo florestal muito simples mesmo, que com espaçamento, manobrabilidade
muito simples e que tem um valor agregado lá no final muito grande por causa do cedro australiano. Porque lembrando que o sistema agroflorestal não precisa ter só espécies nativas, a gente pensa em madeira também, e pensa na madeira no final do ciclo, que nesse caso é um sistema modelado economicamente para 20 anos, mas durante todo o ciclo dos 20 anos, ele produz, desde o primeiro ano, ele produz espécies anuais, depois a banana paga boa parte da implantação, ele começa com a produção de café, que a gente usou o catucaí amarelo 2SL lá, que carrega muito e aguenta bem o sombreamento. Começa com um café especial já no segundo ano, mas considerando produção cheia no terceiro ano, e ele tem lá na frente, nos 20 anos, a colheita do cedro australiano, que é o que gera uma renda bastante expressiva no final do sistema. Bom, Walter, nós temos no Brasil já muitas discussões e a implementação do ILPF, né? Lavoura, Sim. Pecuária, Floresta, agora a proposta da agrofloresta. O futuro, diante das exigências do consumidor, não só brasileiro, mas olhando para o consumidor fora do Brasil, no futuro, a alternativa é caminhar para a agrofloresta? Olha, Walter, excelente ponto. Essa é uma tendência, eu diria que sim, a resposta é sim, sem dúvida, aqui no Brasil e fora. A gente ainda está privilegiado, né? Mas a tendência é imensa. Hoje se fala, porque as oportunidades da agrofloresta são imensas. Quando a gente fala em manejar o extrato, né? Ocupar os diversos extratos, a gente olha para a área produtiva não mais como um plano, não mais como uma área quadrada, de olhar numa área de 100% e falar, isso daqui é meu hectare, quanto eu produzo aqui. A gente olha para cima também. A gente considera as árvores, a gente considera o extrato. Quando eu te digo isso, eu estou falando da gente produzir cerca de 60% mais em uma área. De 1 hectare virar 1,6 hectares. Numa conta muito simplista mesmo. Mas eu estou falando da gente fixar 500% mais de carbono. 5 vezes mais carbono se a gente considerar a poda e esse extrato. E utilizar a estratificação e a sucessão, o manejo da sucessão no sistema. E além disso, o que isso te traz? O benefício das árvores no sistema, eles também são extremamente expressivos. A árvore, com o sistema radicular dela, que vai muito mais profundo, ela cicla nutrientes que estão lá embaixo no solo, que uma cultura de ciclo curto nunca ciclaria, nem que fosse uma mandioca, tal, mas uma soja, um milho, de raízes pouco profundas, não ciclariam, não reabasteceria o lençol freático, não criaria essa resiliência para geada, para estiagem, que cria esse sistema arborizado, que cria essa meia sombra, esse microclima. Então, hoje, quando a gente escuta falar de mudança climática, se você pensa em um sistema que agrega mais espécies dentro do sistema, que traz esse sistema diverso, ele é uma tendência mundial. E isso eu não estou nem chegando a te falar do prêmio de preço, porque daqui a pouco essas espécies agroflorestais, ou a produção agroflorestal, vai valer muito mais do que simplesmente um selo orgânico, que é um sistema de substituição de insumo, que você continua produzindo em monocultura e acaba gastando mais, porque você é obrigado a comprar um insumo que custa muito mais caro para poder cumprir com a agenda do que é chamado hoje de orgânico. Quando a gente fala de agrofloresta, a gente está falando de tornar um sistema inteiro que te protege o que você tem de mais importante, que o produtor rural tem de mais importante, que é o quê? Que é o solo, que é o sistema produtivo dele. Porque se a sua área, se a sua propriedade ficar degradada e ela parar de produzir, mesmo quando você continuar colocando um monte de insumo químico, o que você perdeu foi a sua capacidade produtiva, e daí você perdeu o seu maior ativo. E a agrofloresta te proporciona o quê? A manutenção desse sistema produtivo no longo prazo, com prêmio de preço por esses produtos. Então, quando eu te devolvo esses valores aqui de produtividade, eu estou falando baseado na linha de base, tá? Baseado no commodity. Quando a gente começar a pensar do que o consumidor está buscando hoje, aqui e lá fora, esses preços vão ser muito maiores. Bom, você está ouvindo, acaba de ouvir, né, o Walter Ziantoni, mestre em agrofloresta, estudou na Bangor University, lá no Reino Unido, tem cases no Brasil. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto daqui a algumas semanas. O Walter tem muitas informações. Eu agradeço a sua entrevista, Walter. Muito obrigado, Walter, aí também. Foi um prazer enorme. Sempre que tiver perguntas sobre agrofloresta, estamos disponíveis e tem muita informação nas nossas redes sociais. É Preta Terra, tá bom? E há pouco saíram os números lá para o estoque trimestral, 1º de março, nos Estados Unidos.
e também a ocupação, a área plantada com as principais culturas norte-americanas. O Agricultura BR vai trazer em destaque para você soja e milho e dizer que as expectativas dos operadores de mercado, os analistas norte-americanos, estavam bem dentro daquilo que foi anunciado há pouco. Vamos dar uma olhada agora, então, como é que ficaram esses números. Eu tenho aqui a área plantada nos Estados Unidos para milho e soja. Observe que a área cultivada de milho nos Estados Unidos se eleva em 3 pontos percentuais, chegando agora a 37.230.000 hectares de área de cultivo nos Estados Unidos. A expectativa média em relação a milho era de 38.530.000, portanto, apesar da alta, é uma alta menor do que o mercado esperava, o que acaba sendo positivo em relação ao mercado do milho. Já para a soja, foi confirmada uma elevação na área ocupada nos Estados Unidos de 10 pontos percentuais, chegando agora a 33.920.000 hectares para os norte-americanos. A expectativa média era de 34.300.000 hectares, então erraram por 380.000 hectares, portanto, muito dentro daquilo que se esperava. Estava mais próximo à mínima do que a média aqui, de acordo com os números que foram divulgados há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Já os estoques no primeiro trimestre, você acompanha comigo nessa tela, eu estou destacando milho e soja. Observe que no caso do milho, os estoques trimestrais na posição do dia 1º de junho eram de 132.600.000 toneladas do cereal estocadas, é o que o Agricultura BR destaca para você. Bem acima da média daquilo que era esperado. O que acontece? Aquilo que eu estava falando na abertura do programa. A média era na casa de 126 milhões de toneladas. Já a máxima, acima de 137 milhões de toneladas. Por que a máxima poderia vir? Porque os Estados Unidos tiveram esse problema em relação a que todo mundo teve, em torno do petróleo com barril muito baixo de petróleo e também a interrupção, a redução muito drástica em relação ao consumo de qualquer coisa, principalmente combustíveis, no caso do etanol feito de milho nos Estados Unidos. Observe lá que o outro dado é para a soja, estoque trimestral na posição do dia 1º de junho, em 37.830.000 toneladas, assim vinham os números relacionados aos Estados Unidos. E a expectativa do mercado era de 37.530.000, portanto, acertou e acertou bem, né? Ficou exatamente em cima daquilo que estava se esperando, o mercado acerta essa situação e com isso se animou muito. É o que nós vamos mostrar agora, porque foi divulgado os números, assim que divulgados, e Chicago disparava. Chicago vem com alta agora. Observe que vai subindo as posições, isso não é à toa, alta de 2% agora, então o mercado movimentou e isso acaba misturando, envolvendo, impactando o seu negócio com soja aqui também. Posição de julho vem a $8,82 mais 2 o bushel. Agosto, $8,76 mais 2. Posição de setembro a 8,74 e a posição de novembro agora chegando a $8,77 mais 4 por bushel. Assim vêm os negócios em relação com soja em Chicago, mostrando que a expectativa de mercado era realmente muito boa, ela se confirmou e com isso os investidores responderam e soja dispara nos Estados Unidos. Vamos falar agora, mudando de assunto, vamos falar de uma coisa boa, mas esse mercado verde de investimento, o chamado agroverde. Para se ter uma ideia, há uma expectativa de investimentos na ordem de 100 bilhões de dólares. E é o que nós vamos acompanhar na reportagem de Saulo Lopes. Grandes fundos de investimentos da Europa, responsáveis por gerir mais de 2 trilhões de dólares em ativos, começaram a se desfazer de títulos de produção de carne bovina e grãos ao redor do planeta, até mesmo de títulos do governo brasileiro, caso esses países não observassem progresso no combate à destruição de florestas. A ministra Tereza Cristina defendeu que apenas 8% do território nacional é ocupado pelas lavouras e 20% pela pecuária. Portanto, não há ainda qualquer empecilho em relação ao aumento da produtividade com risco de desmatamento. Essas duas conclusões foram retiradas de um encontro virtual promovido por uma empresa privada na área de biodiversidade, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O mundo está de olho nos ativos verdes do Brasil, mesmo porque os brasileiros, segundo a pesquisa do Banco Suíço,
são os mais preocupados com a sustentabilidade. O etanol, o biodiesel, por exemplo, representam, num prazo de 10 anos, oportunidade de investimentos na produção de matéria-prima e na expansão de novas usinas. 6 bilhões de dólares em etanol de cana-de-açúcar e 1 bilhão em biodiesel. Os investidores têm mudado seus critérios considerando o meio ambiente, impactos sociais e governança, relacionando sustentabilidade ao risco e retorno de investimentos. A ministra Tereza Cristina salientou que a Lei 13.986 facilita a entrada de capital estrangeiro destinado a investimentos sustentáveis, mesmo que haja entraves legais. Os títulos utilizados no agronegócio ficaram mais simples a partir dessa lei, mais flexíveis, com menos burocracia, mais transparência, que é importantíssimo, contendo informações para melhor caminhar, melhor rodar aí os modelos de risco de crédito. Desde 2013, o mercado de títulos de baixo investimento de carbono contabiliza em todo o mundo 800 bilhões de dólares. O Brasil é o segundo mercado da América Latina e Caribe nesse mercado de títulos verdes de baixo investimento, contabilizando 25 bilhões de reais. De Brasília, Saulo Lopes. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e a gente se vê logo mais na terceira edição a partir das 16 horas. Até lá!